Amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu sou o Guilherme Soares e eu trouxe mais uma aula para vocês. Seguindo a linha aí de quem quer ser um milionário, ao exemplo do vídeo anterior, eu trouxe a segunda parte desse vídeo, trazendo para vocês juros compostos. O que é o tal dos juros compostos? Há um jargão popular aí que diz que os juros compostos é o mecanismo criado para afundar os devedores. É, amigos, esse jargão existe. Quem é devedor odeia essa palavra juros compostos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma dívida de R$ 100 e essa dívida é cobrado um juros de 10% ao mês, no mês seguinte eu vou ter uma dívida de R$ 110. Mas como os juros compostos são incorporados ao cálculo do juros do período seguinte, o famoso juros sobre juros, daqui a 2 meses eu não vou ter uma dívida de 110, eu vou ter uma dívida de 110 mais 10% no mês seguinte, que vai incidir em cima do meu 110, eu vou ter R$ 121 de juros. Ou seja, para quem é devedor, isso é um péssimo negócio. Por outro lado, para quem é investidor e tem as contas em dia, é uma forma exponencial de ganhar muito dinheiro. Eu trouxe um exemplo aqui em planilha para a gente ver na prática o que eu estou falando. Então, a nomenclatura vai ser muito parecida com o vídeo anterior. M é o montante. Sugiro que, se você não tenha assistido o vídeo anterior, entre no meu canal e acesse esse primeiro vídeo, que tem uma explicação muito boa sobre juros simples. C é capital, I é taxa e T é tempo. Deixei algumas fórmulas aqui para a gente brincar com alguns valores e começar a fazer algumas simulações aí para ver quanto tempo a gente fica milionário e como é que a gente consegue usar os juros compostos ao nosso favor. Se você está endividado, amigo, eu vou postar alguns vídeos aqui te ajudando a sair das dívidas. Mas para você que já está no ramo de investimento, vamos começar a fazer uns cálculos aqui para ver se a gente consegue, quanto tempo a gente consegue ter nossa liberdade financeira. Então, primeiro aqui eu trouxe um cálculo para a gente descobrir um montante. Eu tenho capital de R$ 5.000, a taxa de 2%, aqui o porcentagem está em forma decimal, eu deixei só para facilitar na conta, no tempo de 12 meses. Então eu quero saber, daqui a 12 meses, com esse capital investido, a taxa de 2%, qual que vai ser o meu montante acumulado. Vou fazer a fórmula aqui, eu deixei a fórmula aqui embaixo para facilitar aqui no entendimento, mas basicamente, quero saber o montante, é o capital vezes, vou colocar o parênteses aqui para o cálculo ficar exato, tá? 1 mais a taxa, que é o I, elevado ao meu tempo. Opa, desculpa, teve um erro aqui. Elevado ao meu tempo, que são 12 meses. Está aqui na D17. Então, o montante daqui a 12 meses, eu vou ter aqui exatamente R$ 6.341. Para saber quanto eu ganhei de juros, eu vou fazer o montante menos o capital inicial. Então, em 12 meses, eu vou ter R$ 1.341 de juros. Vamos supor aqui que eu pegue uma taxa inferior, uma taxa de 1,5%. Vou ter um pouco menor aqui, R$ 5.978 e os juros acumular R$ 978. Aqui a gente consegue brincar, se eu colocar um capital maior de R$ 10.000, o dobro, eu vou ter um montante aqui de R$ 11.956 aos juros de 1956. Legal? Então aqui é o primeiro, eu tenho o meu capital, eu tenho minha taxa, eu tenho o tempo de aplicação. Então eu vou saber o montante e os juros consequentemente. Aqui no exemplo de baixo, eu quero descobrir o tempo. O tempo ele é um pouco complexo da gente fazer, porque ele mexe com logaritmo. Mas aqui eu vou explicar aqui numa fórmula, mas é mais para a gente entender mais ou menos como os juros funcionam. Então a fórmula para descobrir o tempo, eu tenho aqui as informações. Eu tenho o montante, eu tenho o capital
e eu tenho a taxa. Preciso saber o tempo que eu vou ter esse montante. Se eu aplicar R$ 3.000 a taxa de 4.000, eu sei que meu montante vai ser 5.000. Quanto tempo isso levou? Então a fórmula para descobrir o tempo é ln, para a gente retornar o logaritmo natural do número. Eu vou pegar exatamente o nosso montante dividido pelo capital dividido pelo logaritmo da taxa, que vai ser 1 mais a nossa taxa. 1 mais i, que é a taxa. Então, para descobrir o tempo, eu acho o logaritmo entre o meu montante e o capital, e o logaritmo entre meu 100% e minha taxa. Então, aqui em 13 meses, aqui seria, ou 13 anos, seria o exemplo aqui investindo R$ 3.000, a taxa de 4% ao mês ou ao ano, aí fica a gosto do freguês. Eu precisaria de 13 meses ou 13 anos, de acordo com o que a gente está estipulando aí de taxa mensal, para ter o montante de 5.000. O grande segredo dos juros compostos, pessoal, é a taxa. Quanto melhor a nossa taxa, mais rápido a gente vai chegar no objetivo. Quer ver um exemplo? Se fosse aqui exemplos de meses, eu apliquei R$ 3.000, a taxa de 4%, em 13 meses eu teria 5.000. Se essa taxa aqui fosse melhor, fosse de 10%, eu teria isso em 5 meses. Então, o grande segredo dos juros compostos, às vezes, não é nem o capital que eu estou investindo, mas sim a taxa que eu vou ter de retorno. Porque quanto melhor a taxa, mais ele vai fazer o juros sobre juros funcionar rapidamente. Aqui embaixo, ó, eu fiz um cálculo para a gente saber a taxa, saber o I. Então, eu tenho aqui o montante, eu tenho o capital de R$ 4.000, que foi o capital inicial, no tempo de 12 meses, aqui ou 12 anos, de acordo com o que a gente exemplificar, e eu tenho um montante de 5.000. Qual foi a taxa aplicada? Então, para descobrir a taxa, eu vou pegar o montante, vou colocar entre parênteses aqui só para a fórmula funcionar. O montante dividido pelo meu capital elevado ao 1 dividido pelo meu tempo, menos 100%, menos 1, que é o 100%, né? Então aqui a taxa em 12 meses seria de 1% e 1,8% ao mês. Aqui está em decimal. Para a gente converter esse decimal para percentual, é só fazer por 100 aqui em formatar células, porcentagem, 1,88%. Se meu tempo fosse menor, consequentemente, minha taxa seria maior. Tá vendo que como o segredo, além do capital que você está investindo, é a taxa que você tem de retorno? Amigos, essa é a aula de juros compostos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou vir com conteúdo mais nesse modelo. Peço muito a colaboração de vocês, que deixem um curtir, compartilhe com os amigos, ajude a fortalecer o canal e me deixe um comentário do que você achou da aula. Isso é muito importante aí para os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!